Eleições 2022. É isso, a gente vai para Brasília ao vivo agora. O PT recorre de decisão que mantém vídeos de Jair Bolsonaro sobre Lula e PCC. Luciana Verdolim por aqui com a gente. Bem-vinda, Luciana. Boa semana para a gente. Qual foi o entendimento, a decisão, como se deu do TSE sobre o tema? Olha, Adriana, bom dia para você, bom dia a todos. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não cabia aí pedido do Partido dos Trabalhadores para retirar um vídeo que o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais dele no último dia 19 de julho. Nesse vídeo, ele rebate, aí ele compartilha uma matéria de uma rede de televisão brasileira que apontaria uma suposta ligação do PT, do Partido dos Trabalhadores, com o PCC. Na matéria aparece um diálogo, uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, dizendo que a relação do PT com o PCC seria um diálogo, negou aí, seria um diálogo cabuloso com o primeiro comando da capital. A ministra Maria Cláudia Buchianeri, ela é ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, ela entendeu que, como se trata de uma matéria jornalística que não foi desmentida pelos interessados, não há por que se falar em fake news. Na avaliação dela, por se tratar de um material que foi divulgado, avaliado pela imprensa, ele não poderia ser caracterizado como notícia falsa. Por isso, sem entrar no mérito da questão, sem analisar o que efetivamente foi colocado no material sobre essa suposta ligação do PT com o PCC, ela disse que não caberia a retirada do material do ar. O PT, no entanto, recorreu dessa decisão e pede que o Tribunal Superior Eleitoral reconsidere a decisão tomada pela ministra Maria Cláudia, uma vez que, segundo o Partido dos Trabalhadores, trata-se de uma narrativa desinformadora e ofensiva, sem qualquer substrato fático, com o único objetivo de prejudicar o atual candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho a Luciana Verdolim volta com outras notícias de Brasília. Roberto Mota, é uma associação, uma informação muito grave, uma relação possível entre o Partido dos Trabalhadores e uma das facções criminosas mais perigosas do nosso país. Acerta o TSE ao deixar esse material no ar? Pode ser que exista mesmo essa relação, segundo as informações, as notícias, e essa decisão? Olha, Adriana, eu acho que o TSE não deveria nem estar sendo envolvido nisso, né? Como eu sempre repito aqui, liberdade de expressão é um direito fundamental. Do que a gente está falando aqui são informações públicas que indicam possíveis ligações entre o PT e PCC. São informações que foram publicadas pela imprensa, como, por exemplo, a delação do senhor Marcos Valério, uma nova etapa dessa delação dele, em que ele afirma que houve envolvimento do PCC no assassinato do prefeito Celso Daniel, que era prefeito do PT. O Marcos Valério dá informações assim, que eu acho que cabulosas é um bom adjetivo para descrevê-las. Aconteceu também um outro episódio, um ex-contador do candidato a presidente pelo PT, o senhor Lula, foi acusado pela polícia de lavar dinheiro do PCC. Esse contador teria ganho 50 vezes na loteria em um único ano, no total de 16 milhões. É o contador mais sortudo do planeta Terra. E aí, o estado de São Paulo tem mais ou menos 160 mil contadores. É uma coincidência impressionante. Então, essas são informações públicas, né? Nem que não fossem informações veiculadas por jornal, eu repito aqui de novo, fake news não existe. Se alguém foi prejudicado por essas informações, que processe aquele que as gerou. Mas a última coisa que nós queremos no Brasil, nesse momento, é o Estado, é o TSE, decidindo o que pode e o que não pode ser dito. Diogo? É muito importante aí o detalhe apresentado pela Luciana Verdolim nessa notícia, de que a ministra não falou sobre o mérito da gravação, né? A ministra não entra no mérito se a gravação é verdadeira ou não, se as afirmações feitas pelo integrante do PCC
realmente estão confirmadas por algum tipo de investigação. Essas investigações devem ocorrer, as autoridades competentes devem ir atrás para saber a verdade dessa afirmação, para saber se ela é verídica ou não, mas a ministra se resumiu a dizer o seguinte: é um fato que pode ser debatido livremente numa eleição. Não há por que restringir a possibilidade de um candidato, né, levantar a lebre de que existe essa suspeita de que existem vídeos, áudios ou delações que apontem por uma ligação entre um partido político e uma organização criminosa. Ainda que ainda não haja uma confirmação, uma condenação, por exemplo, nesse sentido, é possível discutir esse assunto e isso enriquece o debate, porque não é possível cercear de tal forma o que um candidato pode falar ou não, a ponto de não poder sequer mencionar informações que são públicas e que estão sendo alvo de investigação. Marcelo? Eu insisto, né? Liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível, até porque quando você atribui a um órgão a função de, aspas, Ministério da Verdade, lá do Orwell, né? Você acaba correndo o risco de assistir a decisões injustas, né? A 2 pesos e 2 medidas, né? Então, havíamos mencionado antes aquele exemplo em que o juiz eleitoral proíbe que se associe Lula ao MST, ao aborto, a bandido solto, e o Ministério Público Eleitoral, na mesma semana, diz que não há nada de ilegal em atribuir ao presidente da República o nome genocida. Tá? Então, aqui também nós corremos esse risco, quer dizer, é proibido divulgar uma notícia que associa, direto ou indiretamente, o PT ao PCC, né? E será que é permitido associar, direto ou indiretamente, o nome do presidente Bolsonaro ao assassinato da vereadora Marielle, como foi feito aqui no Rio de Janeiro, como se tentou fazer aqui no Rio de Janeiro, né? É proibido associar o nome do presidente Bolsonaro a milicianos, né? Também, como já se fez e se faz frequentemente, né? Então, qual é o critério, né? O que vale para um não vale para outro? O melhor é sempre permitir que as pessoas se expressem com a maior liberdade possível e quem se sentir prejudicado, que tome as devidas medidas no âmbito da justiça comum, né? Que é aquela competente para julgar eventuais crimes de calúnia, difamação ou injúria.